Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Opa, melhorou então. Então existia um limite, não é isso? Existe. Poderia ter contado a respeito da visão após a ressurreição de Jesus, certo? Após a ressurreição. Ok. E se de fato e verdade se relata verdadeiro, por que Pedro não falou a respeito da visão, já que ele poderia ter contado em sua epístola? Mateus vai partilhar isso como representante do grupo apostólico, né? Não, a fala é de Pedro, certo? Isso, a fala é de Pedro. Porque Pedro, em sua epístola, Jesus já tinha ascendido ao céu, segundo o relato bíblico, por que Pedro não contou? Pedro falou a respeito da voz, mas não falou a respeito da visão. Por quê? Já que ele poderia ter contado. Será que então que a visão não era verdadeira? Porque Lucas vai colocar que eles estavam carregados de sono e Pedro não sabia o que dizia. Aqui nós estamos no contexto de Mateus. No contexto de Pedro, porque Mateus vai priorizar duas figuras do Antigo Testamento, que é a característica dele, do evangelho dele. Lucas já não. Lucas vai dizer que Pedro não sabia o que estava dizendo. Não sabia porque estava carregado de sono. É como se nada disso existiu, nada disso aconteceu. E aí nós temos um problema que a fala de Pedro, e quando chega na epístola de Pedro, Pedro vai falar desse episódio, mas vai falar da visão. Vai falar da transfiguração de Jesus, mas não vai falar dos dois personagens que diz que Pedro viu que apareceu. É complexo isso, padre. É complexo, sem dúvida. Né? E como acreditar de fato e verdade nisso? A Bíblia pode conter contos lendários mitológicos, padre? Ela ou não? contém. Ela contém. Ela contém. Poderia colocar isso nessa classificação de um conto lendário? Não por qual motivo? Para a fé judaica, para a fé cristã, que é judaico-cristã do início das comunidades, é de fato o cumprimento. Jesus para nós é o cumprimento do que aconteceu no Antigo Testamento. Então nós acreditamos e professamos que Jesus é a lei e é a profecia. O senhor trouxe uma coisa interessante que eu esqueci, padre. O senhor falou que Jesus é o segundo Adão. Literariamente. Vamos lá, olha o que o senhor falou. Que o senhor associou Jesus ao segundo Adão com a concepção virginal, certo? O senhor entrou até na questão do útero do nascimento. Nesse quesito eu discordo um pouquinho do padre por conta do quê? Porque se Jesus é o segundo Adão, já Adão não nasceu no ventre de uma mulher. Então eu teria que entender uma outra figura de Jesus como um salvador. Já que o primeiro Adão é o originador do pecado e Jesus o segundo Adão como originador da salvação, caberia nesse quesito. Mas eu quero lembrar qual o texto. Gente, nos ajuda aí. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputando, não havendo lei. Como que você vai julgar alguém? Se não existe lei, não tem como você julgar, é isso que ele está dizendo. Não tem delito. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, que é o Jesus. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, que é a crucificação de Jesus, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Aí eu pergunto, porque como pela obediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Aí eu pergunto, padre, o que Adão cometeu? O senhor concordou com aquilo que Adão fez? Eu concordo com Adão? Não, porque pela história da salvação é quem nos prejudicou humanamente. Você aceitando aquilo que Adão fez, aceitando ou não, o senhor tem pecado? Tenho. Adão pecou, eu não aceito o pecado de Adão, mas eu tenho um pecado segundo a Bíblia, certo? Pecado humano. Ok. Que nós chamamos de pecado original. Aceitando ou não, eu tenho um pecado, não é isso? Olha que interessante isso aí que Paulo está colocando. Aceitando ou não que Adão cometeu, eu tenho um pecado. Por que para ter a salvação eu tenho que aceitar? Não seria lógico, então, já que Jesus morreu na cruz, já que morreu por todos, porque eu tenho que aceitá-lo para ser salvo? Eu não concordo com o que Adão fez e não aceito. Aceitando ou não, eu tenho pecado. Para ter a salvação, eu tenho que aceitar Jesus? Não seria algo irreal do que Paulo está tratando aí? Mas é interessante, o senhor leia o versículo 20, ali onde o senhor parou. Valeu. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Que até então, sem a lei, estava lá no tempo, não tem lá limite. Moisés. Isso. Não tem como você... Como que você julga se é ofensa ou não, se não tem lei? Se não tem um parâmetro a ser seguido. Então não tinha. Agora que chegou a lei, criamos a lei, Moisés estipula a lei, então a partir de agora nós sabemos o que pode e o que não pode, certo? Então, por quê? Vamos lá. A lei para que a ofensa abundasse, mas não que não existisse. Sim. Porque a morte ela entra e não precisou da lei. Justamente. Que
morte. Vamos voltar um pouquinho nesse assunto aqui, padre. Vamos lá. Olha só o que nós estamos tratando aqui, que interessante. Nós estamos falando de condenar ou absolver mediante o conhecimento. Isso. Não tem como eu condenar alguém se alguém não conhece a lei. Quando não conhece a lei, o que acontece? Contratamos um advogado para que possa nos defender perante a lei, uma vez que eu não conheço a lei. Então por isso que serve advogado hoje, para me defender mediante aquilo qual eu não conheço, mediante a acusação. Padre, raciocine comigo e vamos ver se a sua crença concorda ou discorda. Quando Deus chega assim e fala assim para Adão: Adão, não coma, certamente morrerás. Se a morte entrou pelo pecado, conforme Paulo está colocando aí, como que Deus pôde fazer uso para Adão do que a morte, se a morte só, segundo o raciocínio, partiria a entrar por intermédio de Adão? De que jeito isso? Porque se Deus fala assim, Adão não coma, certamente morrerá, necessariamente, filosoficamente, Adão. Senhor, o que é a morte? Como que eu posso condenar alguém ou penalizar alguém, sendo que ele não conhece o que seja aquilo? Parece que a morte já existia, padre. Ou não? A morte já era vista como um castigo, né? Logo, então, a morte não adentrou pelo pecado de Adão, porque a morte já existia antes do pecado de Adão. Entra para aqueles que descendem de Adão. Então a morte já existia, concorda? A morte existe. Não, a morte já existia antes de Adão pecar. Existia. E a morte existia de que forma? O padre consegue filosoficamente imaginar? Quando nós falamos da morte no período do Gênesis, nós estamos falando do distanciamento daquilo que é o totalmente puro, que seria Deus, a imagem de Deus. Então, o distanciar-se, esse alejar-se de Deus, do divino, esse afastar-se da luz, esse afastar-se daquilo que é o provedor da vida. Então, a morte aqui, ela não é uma substância, ela é vista como um ente. Então, a morte, ela toma posse do objeto a partir do momento em que o objeto se distancia daquilo que é a provisão da vida, que é Deus, né? O livro, o apócrifo de Enoque, que vai falar a respeito da queda dos anjos, vai falar justamente que a ausência do bem gera o mal. Então, o demônio e Satanás e tudo, o mal, a essência do mal enquanto ente, é criado justamente pelo alerramento desse ser divino do bem. Então, a morte é o resultado do distanciar-se de Deus. É o morrer aos poucos, é o morrer na alma, é o morrer no espírito. Agora, vou ilustrar para o senhor o meu pensamento para tentar ser um pouco mais claro, de forma mais psicanalítica. Uma mãe que vai para o meu consultório porque o filho é dependente químico e sofreu um acidente, depois de anos dando muito trabalho como dependente químico, sofreu um acidente e morreu. E essa mãe vai para o consultório para tratar o luto. Então ela diz: eu estou aqui porque eu perdi o meu filho. E eu pergunto: quando você perdeu o seu filho? Ela diz: há 1 semana. Eu: de que modo? Ela: num acidente de moto. Eu preciso levá-la à consciência de que aquele filho que morreu no acidente de moto já não estava mais vivo, porque ele já não era mais um ente que estava próximo da experiência de vida, porque ele foi consumido pelas drogas. Então, quando é que a mãe de fato perdeu o filho? Não foi no acidente de moto. Quando ele já estava perdido. Ele já perdeu quando ele já morreu antes. Ele morreu antes da morte física. Então, a morte desse filho, na verdade, se deu quando ele, pelo vício, se afastou de todas as coisas que poderiam favorecê-lo como gente, como ser humano. E ele então se tornou um indigente por não ter mais nada que o configurasse a sua pessoalidade. Então ali é uma morte. Então quando nós falamos da morte no Gênesis, a gente está falando dessa morte que não passa pela matéria, mas passa pelo distanciamento de Deus. Tanto que Deus, quando Adão e Eva comem do fruto, eles ficam envergonhados porque percebem que estão nus, que é uma questão também magnífica que certamente o senhor descreve aqui no Gênesis, a nudez, né? Que nudez é essa se não havia corpo? Mas uma frase de Deus que chama a atenção. Deus, que é onipotente, onipresente, onisciente, grita perguntando: Adão, Adão, onde estás? Onde estás? Por que a onisciência de Deus não sabe onde está Adão? Quem está perdido, Adão ou Deus? No caso, Deus. No caso, Deus. Então o autor sagrado quer mostrar o sofrimento de Deus pelo distanciamento do filho, do Adão que ele criou para ser a sua potência. Então o que Deus na verdade grita é um grito de desespero. Por que vocês fizeram isso? Era preciso? Então a morte não é uma consequência do final da matéria. A morte é uma consequência do final do espírito.
Espírito. Então, é possível morrer diversas vezes, professor. É possível morrer em diversas ocasiões. É possível morrer todos os dias e é possível viver todos os dias. Gostei desse raciocínio. A única coisa que ainda não encaixou pra mim é porque a fala morte vem antes do erro de Adão. Então, como que eu... Porque a admoestação de Deus, se comerem, terão que morrer. Então a consequência seria a morte. Então esse distanciamento, a morte como distanciamento que você colocou, eu já não consegui entender muito bem, porque dentro do relato bíblico isso vem depois, né? Pois bem, tá simples assim, tá fácil. Agora eu gostei dessa parte aí, viu? Gostei. Mano, mas eu vou falar. O Sabino, eu falei que o Sabino vai ser nosso. Nós vamos Não. catequizar o Sabino. Mas agora, não, uma coisa muito Sabino importante. vai ser nosso, Miranda.